todos, o tema da nossa sexta lição é Uma Conversa Franca. Os textos base da lição se encontram em Tiago 5:16 e Provérbios 1, do 8 ao 9. Vamos ler juntos para memorizar. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Provérbios, capítulo 1. Vamos Provérbios 1. 1 e 8. 1, 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução do seu pai e não deixe a doutrina da sua mãe, porque elas serão um enfeite para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Uma conversa franca significa uma conversa sincera, verdadeira. E que tipo de assunto você gosta de conversar? Há assuntos que as pessoas não gostam de conversar, com medo de elas serem mal interpretadas ou com medo de que ninguém dê atenção ao que é falado e que isso gere um desconforto. Na lição de hoje, nós vamos estudar a respeito da importância da comunicação. Muitas situações diferentes começam a acontecer durante o período da adolescência e é sempre bom ter alguém para conversar. Saiba que você não está sozinho, pois Deus levantou pessoas para ajudá-lo a atravessar essa etapa e obter muitas vitórias. Quando falamos a respeito de algum assunto com os nossos amigos, é porque nós sabemos que há um interesse de todos naquela conversa. Seja um assunto que aconteceu recentemente nas redes sociais, na TV, cinema ou entre os amigos. Tem sempre algum assunto que é de interesse de todos e que se torna o motivo da conversação. De outra maneira, há situação que passamos que nós não podemos compartilhar o assunto com qualquer pessoa. Embora seja muito grande a necessidade que às vezes você sente de se expressar, você se questiona, será que essa pessoa vai entender o que eu preciso falar? Será que eu não vou ser criticado? Então você tem a opção de resolver a situação ou se manter calado e esquecer o problema. Mas essa última opção não é boa, pois se calar não resolve o problema, muitas vezes aumenta ele. Compartilhar com alguém que está na mesma situação também não resolve, porque se a pessoa está passando pelo mesmo problema que você, muitas vezes ela não vai saber te aconselhar, não vai saber a melhor maneira de sair daquele problema, já que ela tem passado pela mesma coisa. Então é a hora de quebrar o gelo, começar a se comunicar e ter um relacionamento com pessoas mais maduras e mais experientes que possam ensiná-lo. Como você pode lidar com aquilo que tanto martela na sua cabeça? Mas tenha cuidado, não é para qualquer pessoa que você deve expor os seus problemas e as suas dúvidas. Há muitas pessoas no mundo que são más, e principalmente aquelas que você não conhece pessoalmente. Muitas pessoas se escondem através de uma tela de computador ou de um celular e dizem ser seus amigos. Mas não se confidencie com aquelas pessoas que você não está vendo, que você não conhece. Deus já providenciou pessoas especiais e de confiança com as quais você poderia ter uma boa conversa. Uma dessas pessoas é o próprio Deus. Através de Jesus Cristo, nós temos a plena liberdade de falar com Deus a qualquer hora e Ele sempre está atento à nossa oração. Os nossos pais, que são as pessoas que estão mais próximas de nós, que nós podemos ter total confiança, e os nossos irmãos em Cristo. Isso inclui pessoas como o seu pastor, algum irmão maduro que você tenha mais intimidade. O ato de se comunicar é muito importante para nos manter informados e também para nos unir. As pessoas que não se comunicam ficam isoladas, elas vão se entristecendo. A comunicação é de extrema importância para nos manter conectados e unidos. Infelizmente, muitas famílias têm trocado o ato de se comunicar por um aparelho celular ou a televisão. A tecnologia ela tem avançado, mas nós não podemos deixar que os valores e os bons costumes familiares sejam apagados por essa modernidade. A família é o principal projeto idealizado por Deus para a humanidade. E por essa razão, o adversário de Deus, que é Satanás, não tem medido esforços para destruir essa instituição tão importante que é a família para a sociedade.
E algumas das armas que Satanás tem investido para destruir as famílias são a falta de confiança dos filhos nos pais e a incompreensão dos pais para com seus filhos. Esses registros não costumam aparecer nas principais pesquisas sobre os conflitos familiares, mas eles existem e o diabo tem usado como uma armadilha para destruir muitos lares. Um lar que está dividido e com problemas, ele vai resultar numa sociedade corrompida e que vai ficar cada vez mais distante de Deus. Se perguntarem para um adolescente quais são os seus melhores amigos, a maioria vai dizer que é o colega da escola, um vizinho ou mesmo um irmão da igreja. Mas raramente você vai ouvir alguém dizendo que os seus pais são os seus melhores amigos. E por qual motivo isso tem sido dessa forma? Muitas vezes o medo de serem rejeitados e até castigados tem afastado muitos adolescentes da sua família. A palavra de Deus diz que os filhos são um presente de Deus aos pais, assim como está escrito em Salmos 127:3. Salmos 127:3 está escrito assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Quando você ganha um presente, como você reage? Você se sente feliz, não é? Por ganhar algo que você tanto esperava, algo tão valioso. E esse sentimento de felicidade é muito maior quando você recebe esse presente de alguém que você ama muito. Agora imagina, quando seus pais receberam a notícia de que eles iriam ganhar de Deus um presente muito valioso para cuidar e que esse presente era você. Seus pais cuidaram de você com todo o carinho para que você se tornasse uma pessoa saudável e educada. E essa é uma grande prova de que eles são os seus verdadeiros amigos. Você pode estar se perguntando nesse momento, mas como os meus pais são meus amigos se eles vivem brigando comigo e se eles não aprovam as coisas que eu faço? Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que um verdadeiro amigo não é aquela pessoa que aprova tudo que você faz, mas assim aquela pessoa que te corrige quando é necessário. O verdadeiro amigo repreende quando você erra, aconselha sempre que for preciso e reprova se você seguir pelo caminho errado. Se os seus pais são assim com você, então eles podem ser considerados seus melhores amigos. Assim como também está escrito em Provérbios 13:24, a pessoa que se nega, o pai que se nega a castigar seu filho não o ama, pois quem o ama, a pessoa que ama, não nega em disciplinar alguém. Então, um pai que permite que o filho faça tudo o que ele quer, na verdade não é um sinônimo de amor, mas de displicência. Isso não quer dizer que também os seus pais estão sempre certos e você está sempre errado. Estou apenas dizendo que é necessária uma reflexão sobre as suas atitudes. Os seus pais não são perfeitos, assim como ninguém é. E eles erram tanto como você. E eles merecem a sua compreensão e o seu perdão. E por isso é muito importante um bom diálogo entre vocês, para que vocês se entendam, coloquem as suas ideias frente um do outro e possam compreender o que um outro tem, como é o seu desejo, quando o pai o repreende, o que o pai está pensando, e vocês expor as suas ideias, os seus anseios, suas necessidades. Portanto, você precisa se empenhar para melhorar a sua comunicação com eles e não se isolar. De acordo com o dicionário, a palavra diálogo significa uma fala em que há interação entre dois ou mais indivíduos, uma conversa. E diariamente nós conversamos com várias pessoas, nós falamos sobre assuntos diversos. E com o avanço das redes sociais e os aplicativos no celular, o diálogo entre grupos e pessoas tem aumentado muito. Nós podemos conversar a pessoas que estão a quilômetros de distância de nós e pessoas que nós nunca conhecemos, mas que nós temos um assunto de interesse em comum. A comunicação ela é um fator muito importante na vida humana. Sem a comunicação, nós não podemos viver, nem nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. E como falamos anteriormente, há momentos na vida em que nós precisamos de alguém para conversar. Uma pessoa que já tenha passado por aquelas experiências que nós estamos vivendo para nos ajudar. Às vezes nós precisamos apenas de uma pessoa que empreste os seus ouvidos para nos ouvir.
Por isso você precisa saber que Jesus é também o seu melhor amigo e ele está à disposição para ouvi-lo e entender o que se passa no seu coração. Com ele você pode conversar à vontade e sem nenhuma restrição. Desfrute da amizade do Senhor em sua vida e também não descarte as pessoas que ele levantou para auxiliá-lo. Deus abençoe a todos.